Tudo bem, pais, com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma videoaula de orientações das atividades da educação infantil. E como a gente já tem todo esse procedimento, vamos iniciar aí com a nossa orientação, primeiro da turminha do maternal. Então, hoje, nossa habilidade a ser trabalhada é a questão do numeralzinho 1. A gente vai dar início aí à questão dos numerais, trabalhando o numeral e a quantidade. E o nosso objetivo é relacionar o numeral e a quantidade. Como que a gente vai fazer todo esse trabalho, né, para que a criança consiga assimilar o nome do numeral e também relacionar que ele está associado a uma quantidade. No primeiro momento a gente vai trabalhar com a apresentação. Vamos utilizar uma gravura qualquer. Eu estou sempre batendo nessa mesma tecla. Se vocês tiverem dificuldades, eu optei justamente por produzir slides, porque vocês já podem utilizar os slides da aula para ajudar na questão da apresentação para eles, seja do numeral, seja de uma letra, né? Isso já vai ajudar vocês. Então, vamos apresentar uma gravura, estamos trabalhando aí uma quantidade, e vamos associar esta gravura ao numeral trabalhado hoje, que é o numeral 1. Então, esse vai ser o nosso primeiro procedimento na aula. Mostra a gravura e logo após mostra o numeral. E aí você vai fazer a associação. Você tem um balão e esse balão, se você fosse representar com um número, você iria escrever esse numeralzinho aí, o numeralzinho 1. Trabalhei com ele a apresentação. Vamos aí agora para modelagem. Hoje a Pro não trouxe uma brincadeira, eu trouxe uma modelagem, até porque lá na atividade deles também, vocês vão trabalhar esse conceito aí hoje, que é a questão da modelagem. O que a gente vai fazer nessa modelagem do numeral? Vamos desenhar o numeral em uma folha de papel, no caderno de preferência, viu? Quem ainda não pegou o caderno na escola, eu tô com muitos cadernos lá, podem passar para pegar o caderno, mas quem tá sem ele em casa, pode pegar uma folha, desenha o numeral na folha de papel, disponibiliza papel picado, pode ser revista velha, pode ser livro velho, pode ser uma folha colorida que você tem aí em casa, pica todinho, deixa os papelzinhos pequenininhos, né, para disponibilizar para eles. Depois vamos pedir à criança que colhe o papel modelando o numeral 1. Então, você desenhou o numeral 1 aí, você vai pedir que ele faça toda a modelagem do numeral, colando papelzinho em cima desse numeral. Nesse processo aí, a gente já está trabalhando a questão do movimento correto que ele precisa fazer para que ele consiga escrever, traçar o numeralzinho 1. Já que a gente está trabalhando com modelagem, a gente já aproveita esse momento, disponibiliza para ele também aí no lado a nossa caixinha de areia, que a Pro pediu para vocês não jogarem fora, porque ela vai ser utilizada por muito tempo, né? Lá na sala a gente não joga fora a nossa, e em todo momento a Pro está trabalhando também essa caixinha de areia, porque traçado livre do numeral ajuda muito que a criança memorize qual é o processo que ela precisa fazer para conseguir traçar aquele numeral. Então, desenhei o numeral na folha de papel, disponibilizei papel picado para ele, pedi que ele colasse o papel picado respeitando a questão do desenho do numeral, porque quando você limita esse processo, você trabalha a escrita com a criança. E depois a gente já arremata tudo isso fazendo mais um traçado livre na nossa caixinha de areia. Terminou todo o processo, né? Aí a gente vai trabalhar com a nossa tarefinha de hoje, que diz assim: cubra o numeral 1 de acordo com a indicação das setas. Use tinta amarela. Para hoje eu não tenho tinta amarela em casa. Posso usar lápis de cor amarelo, viu? Sem problema nenhum. Só pede que ele pinte, se você for utilizar lápis de cor, pede que ele pinte utilizando, né, esse sentido aí da setinha. Primeiro ele vai ter que pintar o numeral 1 subindo e depois descendo, porque o que a gente quer aí, trabalhar com ele a questão do traçado. E ele está modelando aí com tinta o numeral e nesse processo ele está construindo aí o conhecimento do traçado. Então, nossa tarefa tranquila, vamos ficar
por aqui com a orientação do maternal e vamos dar início aí à orientação do pré-1. Os alunos do pré-1 hoje também estarão trabalhando a habilidade do numeral 1. Então, todas as duas turmas vão estar trabalhando o numeral 1, só que como a gente está trabalhando com crianças do pré-1, a gente vai lançar aí um novo desafio para eles, pela questão da maturidade e da idade, a gente já pode cobrar um pouquinho mais. Então, qual é o nosso objetivo? Ele tem que reconhecer e traçar corretamente o numeral 1. Isso já pode acontecer aí no pré-1, né? A criança do pré-1 já tem uma idade, uma maturidade um pouco mais trabalhada e a gente já pode cobrar em casa tanto o reconhecimento do numeral como o traçado correto dele, né? Então vamos começar a nossa aula aí. Como é que ela vai proceder? Nossa aula vai proceder também com a apresentação de uma imagem. A gente vai mostrar uma imagem, pode utilizar aqui do slide, né? Estou mostrando uma imagem para ele, posso fazer questionamento. Quantos corações você está vendo aí? Então, e aí ele já vai começar a responder e a criar hipótese na cabecinha deles, né? Trabalhamos aí a imagem, então aí a gente já faz a apresentação do numeral trabalhado hoje. Apresentei a imagem e o numeral, agora o meu processo é associar. Então, a gente vai dizer, ó, perceba que se a gente fosse, né, representar esse coraçãozinho em numerais, a gente ia utilizar esse numeralzinho aqui, porque eu tenho um coração e aqui também é o numeralzinho 1. Então, nesse processo, nessa conversação em casa com ele, você está aí construindo a assimilação entre a questão da gravura, que é a quantidade, e do numeral aí apresentado. Vocês aí do pré-1 hoje eu trouxe para vocês uma proposta, é muito interessante essa proposta na pré-escola. A gente vai descobrir que isso aí é uma coisa que a criança tem muita dificuldade e quando ela consegue, né, quando ela já se apoderou dessa habilidade aí do alinhavo, ela também já consegue fazer algumas coisas como amarrar o cadastro do sapato deles. Então, nesse processo de fazer um alinhavo, a gente pode estar trabalhando a coordenação motora e a identificação do numeralzinho. Vamos ver como é que acontece isso? Então, a gente vai utilizar uma tampa de caixa de sapato ou um papelão e desenhar em tamanho grande o numeral 1. Eu vou desenhar um tamanho médio aí, não precisa ser, se for uma caixa de papelão, né, grande, não precisa fazer um numeral 1 enorme, não. Mais ou menos no tamanho de uma tampa de uma caixa de sapato, viu? Faz o numeral 1. Depois, recorta o numeral 1 e perfura ele ao longo do numeral. Então, desenhei lá, recortei, eu vou começar a fazer buracos ao longo do numeralzinho 1. Depois, vou disponibilizar linha de crochê ou barbante. Não pode ser linha de costura, porque ela é fina. A criança não vai ter a questão da coordenação necessária para trabalhar o alinhavo com a linha de costurar. Então, se eu não tiver linha de crochê, eu posso utilizar um barbante, viu? Pedir à criança que passe a linha por todos os buracos do numeral. A gente vai estar trabalhando com o alinhavo. O alinhavo permite que a criança se concentre, ela vai se concentrar para conseguir passar aquela linha em todos os buraquinhos que você fez ao longo do numeral. Nesse processo, a gente está trabalhando a coordenação motora fina. Lembre que o objetivo da nossa aula é que ele trace corretamente o numeral. Então, se eu quero que meu filho consiga escrever corretamente, eu preciso trabalhar essa coordenação. E quanto mais a criança trabalha a coordenação, mais ela vai ter facilidade na escrita dos numerais, principalmente do numeral 2, que ele requer uma coordenação motora fina bem mais específica, assim, bem mais trabalhada. Terminei aí meu alinhavo, vai levar um tempo, né, pra gente desenhar, recortar, perfurar e a criança passar a linha. E aí depois a gente vai aí para a tarefa de hoje, que é justamente trabalhando a escrita. Então perceba que a atividade anterior, que era um alinhavo, estava trabalhando ali uma habilidade que meu filho ia utilizar na próxima atividade, que é a atividade de casa. Cubra os pontilhados para escrever o número 1 e depois complete a linha do número 1. Então, no primeiro momento, ele vai trabalhar a coordenação quando ele vai precisar cobrir. A gente se engana, viu, pais, quando a gente acha que a criança consegue fazer tudo só cobrindo.
Mas para cobrir pontinhos, tracinhos, ela já precisa estar com a habilidade da motricidade trabalhada. A coordenação motora dela já precisa ter sido incentivada, né, ao longo de muitas atividades para que ela consiga cobrir. É bem mais fácil a criança traçar livremente alguma coisa do que ela cobrir. Quando ele consegue cobrir direitinho, pontilhados ou tracinho, significa que essa coordenação motora está bem trabalhada. Então, no primeiro momento a gente vai pedir que ele cubra e no segundo a gente vai pedir que ele escreva livremente o numeralzinho 1, pois ele já decorou, né, a escrita, ele já decorou a questão do movimento e aí ele já consegue escrever sozinho. Então, por aqui a gente vai ficar com a orientação do pré-1 e vamos dar início à orientação aí do pré-2. Então, vamos descobrir o que é que os alunos hoje do pré-2 têm como habilidade a ser trabalhada. Então, nossa habilidade é dar continuidade ao estudo, né? Só que hoje a gente vai estar apresentando um novo numeral, que é o numeralzinho 7. E o nosso objetivo é identificar e traçar o numeral 7. É nosso objetivo da aula de hoje. Então, perceba que a criança precisa saber identificar e também fazer o movimento correto para traçar esse numeralzinho. Como que a Progil pensou em fazer esse processo de aprendizagem do numeralzinho 7, né? O que é que eu preparei para vocês? No primeiro momento, a gente vai estar mostrando para ele o numeralzinho 7. Então, a gente vai estar trabalhando com quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a criança já consegue visualizar aí que ela precisou de 7 balões para ter essa quantidade aí que a gente vai trabalhar com o numeral. Trabalhamos a quantidade, mostramos para ela, né, a quantidade de balões necessária. Agora a gente vai fazer a assimilação entre a quantidade e o numeralzinho. Aí você apresenta e fala para ela, essa quantidade de balões é representada por esse numeralzinho aqui, que chama-se numeralzinho 7. Instigue a criança a perceber que quantidades são representadas por numerais, que isso é uma das funções dos números naturais, representar quantidade. Aí a Pró pensou em trabalhar uma brincadeira bem interessante, gosto muito de fazer essa em sala com eles, porque realmente eles se divertem e eu consigo, nesse processo de brincar, perceber se ele já identifica. Lembrem que lá no início a gente falou como objetivo que ele precisava identificar numerais. Estou trabalhando 7, mas eu posso revisar os demais. Como que funciona essa brincadeira? Coelhinho saiu da toca. Desenhe círculos no chão. Pode ser com giz de cera, com giz de escrever no quadro branco, né? E aí vocês vão desenhar círculos no chão. Escreva numerais até o número 7. Então, ela vai escrever lá do 1 até o 7. Dentro desses círculos que a gente desenhou no chão. Ao comando, coelhinho saiu da toca, a criança corre para o círculo com o numeral que você ditar. Então, você vai dizer, coelhinho saiu da toca e foi para o numeral 2. Então, aí pede para ela procurar ali nos círculos. Cadê a toquinha que tem o numeral 2? Quem não consegue, fica fora e fala o comando dizendo o nome de um novo numeral. Então é bom que você chame outra pessoa a brincar com eles, né? Porque a gente vai estar fazendo uma disputa, isso é muito interessante para que eles consigam se dedicar. E aí, quem não conseguiu entrar na toquinha do numeral 2, hipoteticamente, vamos dizer assim, então, não conseguir entrar, ele fica fora e ele será o coelhinho agora que vai dar o comando. Aí você orienta que ele deve dizer, coelhinho saiu da toca e foi para o numeral 7. Aí vai fazer o mesmo processo de correr para ver se ela já consegue identificar os numerais que você está ditando de acordo com a toquinha aí do coelhinho. Então, é uma brincadeira que eles gostam muito, né? Quando a gente faz em sala de aula, ela é sempre muito bem aceita pela criança, né? Porque o brincar, como a Pro sempre fala para vocês, é um processo muito prazeroso porque ele aprende,
né? Adquire conhecimentos, mas de uma forma lúdica, onde ele nem percebe que naquele processo do brincar ele está estudando. E aí vamos para a nossa atividade. A gente vai ter 2 páginas. A primeira diz: escreva o numeral 7 até o final da linha. No outro fala: continue pintando os vagões do trem até formar o numeral 7. Conte quantos vagões há no trem e escreva no quadradinho. Escreva o numeral 7 livremente. Então, aí ele vai escrever no quadradinho livremente quantas vezes ele quiser o numeral 7. A outra atividade. Observe o cartaz que cada criança está segurando. Depois, ligue cada criança à sua coleção de objetos e escreva o número de elementos que ela possui. Então, no primeiro momento, a gente vai aí pedir que ele conte, né, gente? Tem aí um conjunto com diversos objetos, bolas, carros, bonecas, e do outro lado tem as crianças segurando a plaquinha de acordo com o conjunto correto. Ele vai contar, no primeiro momento, o conjunto, escrever ali do lado do quadradinho um numeral referente à quantidade. Então, ele contou ali as bolas e descobriu que tem 6. Pede para ele escrever ali os 6. Contou ali os carrinhos, tem 5. Contou as bonecas, tem 7. Fez a assimilação entre o numeral e a quantidade, agora vamos fazer essa mesma associação utilizando os elementos e a plaquinha da criança. Então, aí você vai fazer questionamento. Quem é a criança que está com a plaquinha das bolas? Aí ele vai identificar e você pede para ele ligar. Então, foi prazeroso mais uma vez, gente, estar aqui com vocês, passando aí as atividades da pré-escola. Eu peço a vocês, assim, sempre que vocês tenham em mente que esta fase da vida do filho de vocês é extremamente importante. Eu sei que a gente está passando por uma situação adversa agora, mas assim, jamais a gente pode pensar, não podemos pensar nunca, que educação é uma coisa que eu posso cortar, que seja supérfluo, né? Aí a gente pode tentar cortar tudo da vida da gente, mas educação jamais. Pense que essa criança hoje, seu filho hoje, que você está se dedicando para que ele aprenda algumas habilidades, pode futuramente aí ser uma pessoa, um futuro brilhante, né? Que estejam dominando aí o mercado de trabalho, que cria alguma coisa que revoluciona a nossa humanidade. Então, sempre, quando olhamos para nossos filhos ou para nossas crianças, nunca pensamos nela no agora. A gente está trabalhando pelo um futuro, né? E esse futuro depende muito de como a gente vê o estudo do filho da gente hoje, viu? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima aula.